Bom, enfim, a gente chegou à videoaula de neoplasias malignas epiteliais, né? Em que a gente vai falar de uma lesão muito conhecida dentro da odontologia, que é o carcinoma de células escamosas, certo? Antes da gente falar do carcinoma em si, vamos fazer uma breve introdução sobre o que são neoplasias malignas. As neoplasias malignas, de fato, são aquelas que apresentam infiltração. Houve rompimento da membrana basal, se invadiu o conjuntivo. E pode ou não haver metástase, ou pode estar acompanhado de metástase. O carcinoma é um termo que indica que há neoplasia maligna de origem epitelial. E isso é de qualquer tipo de epitélio, qualquer tipo epitelial, desde o escamoso a qualquer outro tipo que tenha sofrido metaplasia para epitélio escamoso, certo? Então, isso é importante saber. Dentro das neoplasias malignas epiteliais que existem, a gente vai estudar o carcinoma de células escamosas e o carcinoma verrucoso. Dentro do carcinoma de células escamosas, é importante que a gente saiba que é uma sinonímia, sinônimos para o carcinoma de células escamosas que vocês podem encontrar dentro da literatura, como carcinoma epidermoide e carcinoma espinocelular. É a mesma coisa, são só sinônimos, tá? Nomezinhos diferentes para vocês. O que é importante saber? Homens acima de 40 anos, geralmente lesões em lábios, língua, assoalho bucal. Não quer dizer que são restritos a esses grupos específicos, mas quer dizer o quê? Que esses pacientes, dentro de estudos, apresentam-se com maior prevalência, homens acima de 40 anos. Os locais anatômicos, lábios, língua e assoalho bucal em sua grande maioria, mas pode atingir também gengiva e região retromolar. Tá? E uma característica bem importante, inicialmente essas lesões, elas são assintomáticas, por isso muitos pacientes só percebem quando já tem um tempo de evolução, e isso piora o prognóstico do paciente. Por isso a importância do papel do cirurgião dentista no diagnóstico precoce, como a gente vai ver lá no final, tá? Qual é a etiologia do carcinoma de células escamosas? A gente sabe que existe um perfil muito conhecido e discutido também desse paciente, aquele paciente etilista, o paciente tabagista, mas não só o tabaco e o álcool, existem outros fatores. A gente costuma falar que a etiologia do carcinoma de células escamosas ela é multifatorial, composta de fatores extrínsecos, e aí vai entrar o tabaco, incluindo o tabaco sem fumaça, a modinha do momento que é o narguilé, o álcool, a luz solar, que eu coloquei como radiação, e fatores intrínsecos, que são os fatores de estado sistêmico do paciente, como anemia por deficiência de ferro, que não está aqui, a desnutrição, a própria deficiência de vitamina A que está no vídeo, as doenças infecciosas, que podem levar esse paciente a desenvolver um carcinoma de células escamosas. Tá? É como vocês viram, uma etiologia diversificada e multifatorial. O tabaco sem fumaça, ele tem uma curiosidade, porque a lesão vai ocorrer no sítio em que o tabaco vai ser habitualmente colocado na cavidade oral, certo? E a radiação à luz solar, ela é especificamente para um grupo de carcinomas que vai acontecer somente em lábio inferior, como a quelite actínica, que a incidência do sol vai direto para o lábio inferior, a gente vai acabar desenvolvendo carcinoma de células escamosas, podendo desenvolver já direto um carcinoma de células escamosas em lábio devido a essa exposição solar, certo? Tabaco e o álcool, como a gente diz, aquele perfil de paciente tabagista mais etilista, e a gente vê que o tabaco e o álcool juntos, eles têm um efeito sinérgico muito devastador, porque o cigarro ele aumenta a temperatura. Como que isso acontece? O cigarro ele aumenta a temperatura. O aumento da temperatura vai causar vasodilatação local. Essa vasodilatação local vai fazer com que mais sangue chegue, consequentemente, eu aumento a absorção dos produtos carcinogênicos do tabaco, certo? Por outro lado, eu vou ter o álcool, que também vai aumentar a absorção dos produtos carcinogênicos do tabaco, mas não pelo aumento da temperatura e por vasodilatação. Vai ser por quê? Pelo aumento da permeabilidade vascular e pelo aumento da permeabilidade celular. Através da permeabilidade vascular aumentada, vai haver perda de líquido para o meio extracelular, certo? Eu vou perder líquido para o meio extracelular. Consequentemente, aquele sangue que perdeu líquido, ele vai ficar mais grosso, o sangue vai ficar mais viçoso. Isso dilata os vasos e faz com que o fluxo fique mais lento. Consequentemente, eu tenho um sangue que vai demorar mais a passar e vai conseguir absorver mais produtos carcinogênicos do tabaco.
Já a permeabilidade celular, o mecanismo da permeabilidade celular, é porque muita água vai sair da célula. Consequentemente, vai ficar muito mais soluto dentro da célula do que o solvente. E aí o que vai acontecer? Vai entrar, para tentar equilibrar isso, mais radicais livres derivados lá do metabolismo do álcool, que é esse terceiro quadrinho. Porque existe uma enzima chamada álcool desidrogenase, né, que ela vai metabolizar o álcool e vai liberar uma substância que a gente chama de acetaldeído, né? E essa substância ela é extremamente tóxica. Então, a gente percebe que o efeito junto dos dois é muito forte. Primeiro que o cigarro vai aumentar a temperatura, vai absorver mais. Depois o álcool, além de produzir essa substância extremamente tóxica, essa substância, por aumento da permeabilidade, ela pode entrar muito mais, assim como os produtos do próprio cigarro, que podem, de fato, serem absorvidos com maior intensidade, certo? Qual a apresentação clínica desse carcinoma, né? Existe uma apresentação clínica muito variada, vocês vão ver isso com muitos detalhes na estomatologia, não é o momento agora, mas só para ilustrar para vocês, podem ser lesões leucoplásicas, eritroplásicas, lembra da leucoplásica? Que são aspectos de manchas brancas, eritroplásica mais vermelho, eritroleucoplásica que mistura áreas vermelhas e áreas brancas, endofíticas quando essa lesão é para dentro, esofítica quando ela é para fora. Aqui um exemplo de uma lesão, em sua maioria eritroplásica, aqui de uma lesão esofítica, ela está para fora, né? Mas para ilustrar para vocês como que esse carcinoma pode acontecer, pode se apresentar na cavidade oral, certo? Histopatologicamente falando, o carcinoma de células escamosas ele vai apresentar as mesmas características lá da displasia, só que agora há invasão, houve rompimento da membrana basal. Então aquelas células neoplásicas, aquelas células alteradas vão começar a invadir o tecido conjuntivo e elas vão vir juntas, configurando-se ou como ilhas, né, ilhas de células neoplásicas, ilhas de células pleomórficas, ou através de cordões, certo? E a gente vai ver uma perda da estratificação generalizada, o epitélio já não vai ter praticamente estratificação nenhuma, vai estar tudo bagunçado, vai ter, quando a gente olha essas ilhas, quando a gente olha esses cordões, quando a gente olha ainda o próprio epitélio, que ainda está lá sem invadir, a gente vai ver muita mitose atípica, aquelas mitoses em formas de estrela ou mitoses tripolares, né? E agora essas mitoses também, numa abundância muito grande, a gente vai ver muita dessas mitoses. E podendo apresentar muitas pérolas córneas, muitas pérolas de queratina, como eu disse na videoaula anterior, que são aquelas coleções redondas e focais de células ceratinizadas, né, que se apresentam em camadas todas concêntricas, bonitinhas. Tiver aquela ceratina toda arrumada no padrão específico, no padrão concêntrico, tá? E existe uma gradação desse carcinoma, à medida que ele parece o seu tecido de origem, que as células elas lembram o seu tecido de origem. Quanto mais eu lembro o meu tecido de origem, mais bem diferenciado ele é. Então, quando eu falo que o carcinoma de células escamosas é bem diferenciado, quer dizer que ele lembra muito o tecido de origem. Aquelas células ainda lembram muito o tecido de origem, que no nosso caso é o tecido epitelial. Então, vai apresentar pérolas de queratina? Vai, porque os queratinócitos vão produzir queratina. Eu não vou ter tanto pleomorfismo nuclear e celular assim, porque eu vou conseguir identificar que são células epiteliais. Já o pobremente diferenciado quer dizer que tem tanto pleomorfismo nuclear e celular que eu não consigo mais saber se aquilo é uma célula epitelial. Então, consequentemente, eu quase não vou ter produção de ceratina, quando eu não tenho, tá? E isso faz com que haja uma dificuldade imensa de se identificar o tecido de origem daquele carcinoma. Tá? E o moderadamente diferenciado é um meio termo, uma aparência microscópica que a gente diz que está situada entre um extremo e outro. Só que existe uma classificação usual assim que a gente acaba usando, que é quando a gente biopsia e acaba olhando na lâmina um carcinoma que está no momento da sua invasão, ele é mais precoce, ele está superficialmente invadindo o conjuntivo. E aí a gente pode chamar de um carcinoma de células escamosas microinvasivo ou superficialmente invasivo. Tá? Na lâmina a gente vê aquelas características, né? Eu sei que está invadindo, já há células
pleomórficas já no tecido conjuntivo, elas se apresentam através de ilhas ou em pequenos cordões. Estou vendo pérolas de queratina, olha esse arranjo concêntrico das células ceratinizadas, né? Acabo vendo uma perda da estratificação generalizada, porque já invadiu, já misturou-se tudo, né? Uma panela misturada de epitélio conjuntivo, de fato. Se a gente procurar, a gente vai encontrar nesses emaranhados várias mitoses atípicas, tá? Isso vai me configurar o que? Eu não tenho tanto pleomorfismo, porque eu vejo pérola de queratina, né? Então, eu sei que isso daqui é um tecido de origem epitelial. Então, aqui é um bom exemplo de um carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Diferentemente desse daqui, que eu tenho um pleomorfismo, olha essas células nessa ilha. Eu não consigo mais saber se é uma célula epitelial. Há um pleomorfismo muito grande aqui. Estou vendo a ausência de pérola de queratina, por exemplo, que poderia me ajudar a ser de um tecido epitelial. Consequentemente aqui, que eu também vejo perda da estratificação. Se eu procurar, eu vou encontrar mitoses atípicas abundantes. Estou vendo ilhas e cordões invadindo o tecido conjuntivo, né? Aqui poderia ser um exemplo de um carcinoma de células escamosas pobremente diferenciado. Somente para ilustrar para vocês, certo? Já o carcinoma verrucoso, a gente costuma falar que ele é a variação de baixo grau do carcinoma epidermoide, que tem como sinônimos o carcinoma de células escamosas, que tem como sinônimo o carcinoma espinocelular, né? A etiologia dele pode ser pelo HPV 16 ou 18, pode ser pelo hábito de mascar tabaco, principalmente na área de uso do tabaco, né? Vestíbulo, mucosa jugal, palato, e principalmente em homens acima de 55 anos. A gente vê então que o homem, nesse caso de precursor e maligna, ele está com uma prevalência maior, né? Clinicamente, a apresentação clínica dele, vocês não precisam entender tantos termos, mas são placas brancas que a gente está vendo, né? E em formas de projeção, projeções papilares, projeções verruciformes. E essas projeções clínicas, elas vão ser levadas para a lâmina. É o que eu vou ver na lâmina, né? Que são essas cristas interpapilares, que lembram essas projeções papilares da clínica, que são largas, são alongadas, e elas proliferam em direção ao tecido conjuntivo. E essa proliferação, gente, ela é curiosa, porque ela parece não estar invadindo o tecido conjuntivo. E aí que fica a dificuldade do carcinoma verrucoso, porque só parece que o tecido epitelial está empurrando o tecido conjuntivo, e não de fato está invadindo, mas ele está invadindo, é a grande questão, certo? E a superfície papilar, né, ela tem uma produção de queratina muito excessiva, e a queratina ela acaba entrando nessas cristas das papilas e formando de fato um tampão de queratina, que a gente chamou de tampão de queratina. É o que eu estou vendo aqui. Observem essas cristas interpapilares, super interpapilares, né, que acabam formando esses espaços aqui que a queratina, com a produção de queratina, vai vir e vai tampar. Mas observe o conjuntivo. Não parece de fato que está invadindo, né? Parece que está empurrando, mas aqui a gente sabe que é um carcinoma verrucoso e é carcinoma, já houve rompimento da membrana basal e já está invadindo de fato, certo? Qual o papel do cirurgião dentista, então, nesse momento? Primeiro, na prevenção e na conscientização de hábitos de risco, né? Por exemplo, o tabaco, o álcool, a exposição à luz solar, né? Na conscientização desses hábitos de risco, na prevenção do paciente, nas campanhas de prevenção, mostrando para o paciente que essa lesão existe, que é importante se fazer o autoexame, ensinar o paciente a fazer o autoexame para tentar descobrir essas lesões ainda assintomáticas, né? E no próprio diagnóstico precoce, treinar o olho para olhar uma lesão, perceber que aquilo não é normal, qual a conduta a ser tomada, o que fazer, para que, de fato, cada vez mais a gente consiga diagnosticar precocemente essas lesões e melhore o prognóstico do paciente. Bom, com isso a gente fecha o primeiro bloco, o bloco para a primeira prova. Espero que vocês tenham um ótimo estudo, consigam aproveitar o máximo que der. Quem ainda não seguiu a gente no Instagram, pode seguir, Facebook, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, podem mandar qualquer dúvida por e-mail, estamos à disposição. Bons estudos e até o segundo bloco, certo?